E aí, família zoeira, parceiro, se você tá aqui, você é tão sofredor quanto eu. Mas eu vou falar um negócio aqui pra vocês que talvez melhore a sua noite, né? Que o Botafogo já é fanfarrão, cavalo paraguaio, elefante em cima da árvore, time pipoqueiro, a gente já sabe. Que o Botafogo é um time que tava fazendo história no primeiro turno, era surpresa, porque o Botafogo não é isso que a gente é acostumado a ver. O Botafogo que a gente é acostumado a ver é aquele Botafogo que fica no meio de tabela, brigando para não cair e quem sabe sonhando com a Libertadores. É esse o Botafogo, a gente vai ver a matéria e daqui a pouco eu volto para explicar esse Botafogo que a gente conhece, é o Botafogo de meio de tabela, aquele que a gente não sofre tanto, porque esse daí tem explicação? Tem explicação, eu vou falar daqui a pouco. Vamos ver o vídeo aí e... se você é novo no canal, parabéns, bem-vindo à Sofrência, né? Um canal de terror aqui que se chama Zoeira do Fogão, um canal de terror sobre clube de futebol, tá? Porque alegria aqui não tem, aqui só tem tristeza, raiva, pesadelo. Tem que rir, vamos rir, vamos rir, vamos rir. Será que vai ter torcida no aeroporto lá para recepcionar os jogadores? Agradecer mais uma eliminação que nem fizemos na Sul-Americana, achando que a gente ia ganhar o brasileiro? Ah não, o Botafogo vai direto para Bragança, Paulista, para tomar uma porrada lá em São Paulo. Vamos ver o vídeo aí, daqui a pouco eu volto. E o Botafogo jogando em casa, em São Januário é verdade, mas jogando em casa. E é sobre isso que este Sport Center vai falar logo depois deste intervalo. É inacreditável o que a gente está vendo acontecer no Campeonato Brasileiro de 2023. André Kfouri, um beijo pra você. Outro, até amanhã. Vamos fazer uma substituição, tá, Léo? Boa sequência aí, pessoal. Vem pra falar de grandes coisas aqui, viu? Meu Deus, vem falar de coisas surpreendentes. Tchau, fãs de esportes. Um beijo. Seguimos aqui no Sport Center, fã de esportes, vamos nessa. Aconteceu, o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Os palmeirenses dirão, peraí, estava 3-0, né? Tivemos um jogo do 4-3 semana passada, tivemos pênalti contra para conseguir a virada e tudo mais. Teve um pouco de tudo naquele jogo com o Palmeiras, mas hoje com o Grêmio também era um 3-1. Que virou 4-3, também uma vantagem de 3 gols, um jogo que tinha o Botafogo com 3 gols levando a virada. A gente tá vendo os gols aí, o Diego Costa abre o placar, trocação no começo do primeiro tempo, do segundo tempo eu tô com o Zupac, com o Calçade, nosso time está em São Januário, já, informações direto do estádio, clima quente por lá, tomara nada de pior aconteça, Zupac, que coisa foi essa? Inacreditável. Inacreditável, Mota. Boa noite, Calçade, boa noite, fã de esportes. E é inacreditável porque o roteiro ele é muito duro de ser assimilado, porque não é... Poderia ser o seguinte roteiro. O Botafogo tomou a virada do Palmeiras, o Botafogo perdeu pro Vasco e aí o Botafogo desmanchou. Mas a história não é bem essa, porque o Botafogo fez um bom primeiro tempo. Trocação no começo do primeiro tempo, do segundo tempo eu tô com o Zupac, com o Calçade, nosso time está em São Januário, já, informações direto do estádio, clima quente por lá, tomara nada de pior aconteça, Zupac, que coisa foi essa? Inacreditável. Inacreditável, Mota. Boa noite, Calçade, boa noite, fã de esportes. E é inacreditável porque o roteiro ele é muito duro de ser assimilado, porque não é... Poderia ser o seguinte roteiro. O Botafogo tomou a virada do Palmeiras, o Botafogo perdeu pro Vasco e aí o Botafogo desmanchou. Mas a história não é bem essa, porque o Botafogo fez um bom primeiro tempo. O Botafogo voltou a jogar, o primeiro tempo foi bom. Sim. O Botafogo vertical, agredindo em poucos toques na bola, chegando no gol do Botafogo. Hoje com o meio campo um pouco mais pegado, sem o Eduardo, com o Danilo, com o Tietê, com o Marlon. Municiando o Júnior Santos e o Diego Costa o tempo inteiro. Foi bom o primeiro tempo do Botafogo contra um Grêmio frágil. A questão é que no segundo tempo, a hora que o Grêmio faz muito a falar sobre o Luis Soares, tem que falar. Tem muito a falar sobre o campeonato, tem que falar. Agora, um colapso de um time, como a gente viu o Botafogo colapsar duas vezes de maneira igual em uma semana, isso eu nunca tinha visto na minha vida. Paulo Calçade, claro, o colapso do Botafogo é assunto e essa super vitória do Grêmio com 3 gols de Luis Soares. Calçade, boa noite. Olá, boa noite. 3 gols do Soares. Soares que talvez não jogasse se o jogo fosse no Newton Santos. Soares não jogou contra o Atlético Paranaense, não enfrentou o Palmeiras, isso o Grêmio como visitante. Por quê? Porque os gramados sintéticos... eles machucam o Soares. O Soares admite que ele até pode jogar, mas o risco de uma lesão é enorme. Então, claro que se fosse no Newton Santos, a opção de hoje, reta final, poderia ser
para o Soares jogar. Mas até agora ele não enfrentou as equipes que jogaram no sintético. Então, existe uma teoria de conspiração aí rolando, né? Tudo para prejudicar o Botafogo, a arbitragem e tal. Isso é um maior pecado que o botafoguense pode cometer, né, contra a sua própria equipe e o time acreditar nisso. Porque quem tirou o jogo do Nilton Santos não foi Ninguém. nenhum árbitro. Exato. Nada, né? Quem tirou foi o Botafogo, que entendeu que seria lucrativo ceder para um show. Tá tudo certo. E o Soares jogou, só que o Soares jogou e fez 3 gols. O Grêmio o Grêmio toma muitos gols no campeonato. Fosse o Grêmio uma equipe um pouquinho mais consistente, não estou falando muito, estou falando um pouquinho consistente no Campeonato Brasileiro, a quantidade de gols do Grêmio é um negócio absurdo. 48 gols sofridos. É o melhor ataque da competição. O Grêmio, então, ele tem um saldo de gols ainda interessante, mas as coisas ficam muito vivas, né, no jogo de hoje. Agora, tem o jogo do Grêmio e tem o jogo do Botafogo. E entre um e o outro sai uma partida de futebol, porque é feita de 2 equipes, né? Agora, o time do Botafogo teve um primeiro turno inigualável, talvez, e o segundo turno é um segundo turno de equipe rebaixada. Sim. A pontuação é de zona do rebaixamento. Então, isso revela o quê? Que tem alguém trabalhando contra o Botafogo? Não. Quando o Marlon Freitas faz 3-1. Só que a maneira que o roteiro se repete e a maneira que o Botafogo desmancha após o primeiro gol do Luis Soares, isso me chamou muito a atenção. E aí as coisas voltam a se repetir, né? Do gol do Marlon Freitas, né? Do gol do 3-1 para o Botafogo, até a próxima finalização do Botafogo, que já foi no 4-3, passou meia hora. O Botafogo ficou meia hora no segundo tempo sem finalizar, assistindo esse senhor de idade, né? Para termos futebolísticos, fazer, assim, ter uma atuação histórica dentro de São Januário. Então, a atuação do Luis Soares, ela é para ser comentada. Agora, a maneira que o Botafogo derreteu em 20 minutos é um negócio que é difícil até de explicar, porque a gente pode olhar, mas essa alteração aqui prejudicou, esse movimento tático desfavoreceu, mas quando a coisa acontece de maneira repetida, como ela aconteceu, não tem como não olhar para o aspecto emocional, né? E depois de 2 pancadas como essa, dessa maneira, eu fico muito curioso para ver qual vai ser agora a resposta do Botafogo. Que tipo de reação vai ter? Como é que sobrevive emocionalmente um time que toma 2-4-3 dentro de casa, da maneira que foi, e vê não só o Palmeiras empatar, vê o Grêmio empatar, vê o Flamengo se aproximar, para sorte do Botafogo. O Bragantino perdeu para o São Paulo, senão o Bragantino seria líder em toda essa quizumba que virou o campeonato. Não sei, o Botafogo vai manter o Lúcio Flávio assim, o Botafogo vai contratar um técnico de emergência para terminar o campeonato. Tem muita coisa pra gente ver. É um derretimento histórico mesmo para o Botafogo e muito triste para o seu torcedor. O Calçade, a gente quando vê a tela de jogo, às vezes a tela não diz rigorosamente nada. A pergunta que eu faço para você, a gente vê percentual de posse de bola, chutes, tudo muito próximo, né? Grande chance 6-3, mas se chutes 6-5. Essa tela representa mais ou menos o que foi o jogo? Assim, houve equilíbrio ou pegando a minutagem você viu um lado melhor que o outro? Essa tela esconde um nome que chama Luis Soares, né? Se você olha para os números, você não vê grandes diferenças, bolas recuperadas, grandes chances do Grêmio numa quantidade superior. Mas o Luis Soares foi fundamental. O Luis Soares é impressionante, né? Ele está ali, você fala, às vezes ele dá uma mancada, né? Não tá. Você olha, não é que você não dá muita coisa, mas você sabe que não é um atacante que está no auge da sua carreira. Mas ele tem ainda uma percepção dos espaços e hora de agredir uma defesa, e aí ele pega uma defesa que se dissolveu, né? Aquele Botafogo, qual era o símbolo do Botafogo no primeiro turno? Consistência. Melhor defesa do campeonato até melhor então, defesa, não é mais. Um time que era confiante, um time que, para muita gente, até não é uma visão errada, equivocada, tinha mais pontos do que desempenho. E agora, no segundo turno, ele tem os pontos que o desempenho dele é capaz de dar. Mas o Grêmio mostrou o quê? Um Luis Soares, que é um jogador ainda pro futebol brasileiro, muito acima da média. E hoje ele foi perfeito. Sem Luis Soares, como seria o Grêmio? Teria muito mais dificuldades, obviamente.
E o Soares resolveu a partida com 3 gols, né? Só pra gente não ficar só no Luis Soares, no intervalo o Renato faz 2 trocas O Ferreirinha. e coloca o Cristaldo e coloca o Ferreirinha. O Ferreirinha participa dos dois, do gol, do segundo gol e do terceiro gol. Né? No segundo gol, o Ferreirinha, na mesma posição, aquela pontinha esquerda ali, trazendo pra dentro. Né? No segundo gol, ele traz pra dentro, bate ao rebote, o Soares faz. A bola sobra pro Soares, ele corta pra dentro e faz. E no terceiro gol, ele dá um lançamento belíssimo também pro... Aí ele chuta, a bola sobra pro Luis Soares em condição legal. O drible do Soares e a batida seca, coisa de quem sabe muito, né? Coisa de gênio. A gente tem muito o que falar desse cara. Acho que esse cara tem que entrar na discussão de craque do campeonato, não por causa de hoje, mas pelo que ele faz. Os números do Soares são impressionantes dentro do campeonato. E o terceiro gol, o Ferreirinha de novo na mesma condição, na mesma faixa de campo, faz o cruzamento e o Luizito marca mais um. Quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais esperto também, né? No caso dos jogadores de futebol, porque senão a idade chega, você não tem mais aquela velocidade que tem quando jovem. Então, o que o Luis Soares faz de gol, sabendo se posicionar sozinho, você pega a oposição, nem foi possível chegar. Quer dizer, ele espera, ele sabe, né? Ele sai, ele se desmarca, e isso é muito interessante. E em relação Olha essa calçada, ele toca e ele grita. Ele grita, voar aqui! Ele chama a tabela. É isso. Ele vê o espaço e ele faz a leitura do espaço completinho. A hora que ele dá o toque, ele sabe que se ele receber ali, ele vai fazer o gol. É uma leitura que não tem, é o tipo de jogador que não tem. Por isso que isso é o que difere o craque do bom, do muito bom. Esse cara é um craque. E craques só vêm pra cá nessa fase de carreira mesmo, né? Esse cara é diferente, é outra prateleira de jogador de futebol, não tem conversa. E no caso do Botafogo, tem que... O torcedor que fica buscando coisas sobrenaturais, coisas externas, né? Gente querendo sacanear o time, tem que imaginar o seguinte: por que uma equipe, em 2 semanas consecutivas, tem vantagens consideráveis no mundo do futebol, de um 3-0 e na semana seguinte de um 3-1. E o que acontece depois do 3-0 e do 3-1? É uma tentativa apenas de defender a sua vantagem e parar de jogar. Então o Botafogo parou de jogar nos 2 confrontos, contra o Palmeiras e contra o Grêmio. Quando construiu a vantagem, falou: para, fase está ruim, segura. E não segurou nada, porque foi uma equipe completamente desorganizada, defensivamente falando, a ponto de você encontrar o Luis Soares, que é o Luis Soares. Você fala, o Luis Soares é um desconhecido. Não, o Luis Soares é o Luis Soares. Ele tem uma história gigante no futebol. E ele está livre. Quer dizer, não há uma marcação próxima, não há atenção a esse jogador. Ele fica livre para jogar. Então, o Botafogo, a resposta a essas perguntas, às dúvidas, ela está dentro do Botafogo. O time, emocionalmente falando, ele desapareceu, ele ruiu. A impressão que dá é que quando o Botafogo percebeu, durante esse segundo turno, que o time caiu de rendimento, ainda com a vantagem larga, a cada rodada que passava era uma sensação de que, pelo amor de Deus, termina logo o campeonato. Né? E o Botafogo estava se segurando onde podia. Né? E nos 2 jogos, contra o Palmeiras e no jogo de hoje, quando toma o 3-2, é um momento de desespero. O time se desespera de uma forma... E o futebol não tolera certo tipo de desespero contra equipes com elementos tão especiais como o Palmeiras tem, que é o seu preparo, como o Grêmio tem, que é um jogador extra-classe, jogadores geracionais, né? Um cara como o Luis Soares vai demorar mais uns 20, 30 anos para aparecer. Então a impressão que eu fiquei e que eu fico é essa, que o Botafogo ele ficou assustado com a vantagem construída, com a queda de rendimento e com a possibilidade de esse rendimento não ser o suficiente para segurar essa vantagem. E aí foi jogando as partidas encostado, sim, se escorando na parede. Hoje e semana passada a parede ruiu. E a gente está falando de nomes, a gente está falando de Ferreirinha, a gente está falando de Luis Soares, de caras que ajudaram muito a construir o placar. A gente não falou ainda, e para mim isso não existiu. É difícil você num jogo desse, 4-3, nessa semana, na outra também, você falar que não foi um jogo bem jogado, porque o jogo bem jogado aqui no Brasil ele é vinculado ao tamanho do placar. Um 0-0 é ruim, um 4-3 é ótimo. Mas tanto o Botafogo quanto o Grêmio cometeram erros assim, gigantescos. Então, nessa somatória dos erros, o Grêmio ganhou porque cometeu um erro a menos do que o Botafogo, porque foi uma partida que realmente, sei lá, ela não foi bem executada, não foi segura. Sei lá, o lado do Botafogo
Isso está muito claro. E no lado do Grêmio também. O Grêmio saiu de um 3-1. E Não estava nada marcou bem. mal demais no primeiro Marcou mal tempo. demais. Mal demais. Mas o que se olha é só o placar, né, Zé? Bom, família, tá aí, né? Eu não posso nem falar alto, porque meu bebê tá dormindo ali e provavelmente eu vou acabar acordando ele. Eu não vou conseguir gravar mais, porque ele já abriu o olho. Bom, vou tentar falar devagarzinho aqui pra vocês. Bom, a torcida do Botafogo, acabei de ver aqui, tentou invadir o estádio, tentou invadir o gramado, foi contido pela polícia. O Botafogo deve receber alguma punição, cadeiras voaram. Cadeiras não, porque o São Januário não tem cadeira, né? É cimento. Mas voou grade da polícia lá, voou pra tudo que é lado. O Botafogo deve levar alguma punição, que não vai fazer falta, né? Antigamente a culpa era da CBF, né? Os jogadores foi contra tudo, contra todos. Mandaram o Laje embora porque os jogadores se abraçaram e falou que ia ganhar o título pro Botafogo. Mais o quê? Gente, é um monte de coisa, né? Mas enfim, realidade do Botafoguense. Vamos lá, a realidade do Botafoguense é o seguinte, galera. Difícil, né? Aqui tem gente que ainda tá acreditando, cara. Eu falei isso aqui um tempo atrás, né? Você, botafoguense, que acredita ainda que o Botafogo vai ser campeão, você, além de ser mais doente do que eu e quem pensa igual a mim, você vai sofrer mais do que eu e quem pensa igual a mim. O Botafogo não vai ser campeão, cara. Depois de hoje, aliás, eu comecei a achar que o Botafogo não ia ser mais campeão quando o Botafogo perdeu pro Cuiabá. Aí perdeu pro Palmeiras daquela forma ridícula. E hoje perdeu de novo pro Grêmio de uma forma ridícula. É aquela história de que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Não é bem só isso, não. É porque o time realmente não é um time preparado fisicamente, mentalmente, financeiramente. Não tem um banco de reserva à altura. Então, é um time que vai ficar... Pode ainda perder a vaga direta para a Libertadores, que talvez seja até melhor para o Botafogo ficar fora da Libertadores para não passar um vexame maior. Outros vão dizer que financeiramente será bom para o Botafogo ir para a Libertadores. Bom, o Lucas Perry foi vaiado, a torcida gritou do time sem vergonha. Adriel e o Lucas Perry, depois que foram para a seleção brasileira, não voltaram mais o mesmo. E cara, presta atenção, quer ficar menos puto com o Botafogo? Faz o seguinte. Lembra o Botafogo de alguns anos atrás. O Botafogo é um time que briga para não cair e é meio de tabela, que nem eu falei nesse do vídeo. Chegou ali em cima como um cavalo paraguai e vai cair porque é um cavalo paraguai. Se você começar a pensar, o Botafogo é melhor entregar agora do que entregar na última rodada, que seria pior, seria mais vergonhoso. Entrega logo, deixa Palmeiras, Bragantino, o Grêmio, que agora é o vice-colocado. O Flamengo deve ultrapassar o Botafogo. Tá 3 pontos, né? 3 pontos. Então, só aí são Grêmio, Bragantino, Palmeiras, Flamengo. 4 times. O Botafogo fica em quinto. O Galo perdeu hoje. Talvez o Botafogo ainda fique ali com uma vaga não direta, mas se classifique para uma pré-Libertadores. É isso que vai acontecer com o Botafogo. Presta atenção. Não seja doente pelo time, cara. Seja realista, cabeça no lugar. Esse é o time que a gente é acostumado a ver. O Botafogo está ali na zona de rebaixamento agora contra um dos piores times do campeonato. E esse é o Botafogo que a gente está acostumado a ver. Você é cascudo, tem mais de 30 anos, sabe que o time é ruim, que não ganha nada, 28 anos. Não fica puto não, que é pior. Tem gente aí passando mal por causa do Botafogo. Passando mal por causa do Botafogo. Criamos expectativa, achamos de verdade que ia ser campeão. Eu achei de verdade, eu brinquei aqui, falei entrega a taça, acabou o campeonato. Aí começou a dar tudo errado. Porque a CBF é a culpada, porque o árbitro é o culpado. E agora, quem é o culpado? Perdeu pro Cuiabá de uma forma ridícula, perdeu pro Palmeiras de uma forma ridícula, perdeu hoje de uma forma ridícula, jogo limpo, sem interferência nenhuma da arbitragem. Se tivesse que ter interferência, teria dado aquele pênalti do de Plástico lá, que teve a bola na mão, ou bateu na costela, enfim. Mas se tivesse de maldade, já tinha dado pênalti ali. Então, assim... Esse é o Botafogo que a gente conhece, pô. Não é o que a gente gosta, mas é o que a gente conhece. Feliz é aquele que viu o Botafogo há de 30 anos atrás. Feliz é aquele eu não vi. Você que é mais velho não viu. E é isso. Não adianta ficar puto comigo, não adianta ficar puto com nada que eu falo, porque é pior. Eu queria estar aqui gritando, jogando tudo pro alto, rasgando camisa. Mas quando eu botei na minha cabeça que eu falei assim, cara, o Botafogo é isso, mano. É isso. Ele finge que vai dar uma alegria e depois ele tira. No ano passado quase pegou uma Libertadores, chegou na última rodada, tomou uma porrada do Atlético Paranaense lá de 4, 3-0, sei lá. É isso. Mas a gente fica puto só naquele dia. Acabou. Passou o dia, virou um ano, a gente esquece. Agora fazer um papelão desses de abrir tantos pontos de vantagem, criar expectativa no torcedor, para depois tirar da forma ridícula de 5 derrotas seguidas. Esse time do Botafogo ele não merece ser campeão. Não é só questão de que ele vai perder o primeiro colocado, não, é questão de tempo. Ele não merece ser campeão. Esse time aí não merece. Nós, botafoguenses, merecemos ser campeões. Esse time aí não. Então, se esse time não merece, não vamos ser campeão. Simples, né? Bom, galera, não tem muito o que falar. É isso. É acostumar com isso aí. Não devemos acostumar com isso aí, porque o John Tex chegou, vai injetar dinheiro. Meu irmão, vai contar a historinha pra boi dormir, né? Pelo amor de Deus. A gente tem que ser muito, muito palhaço
para acreditar de que conto de fadas existe. Talvez daqui uns 2, 3 anos ainda, o Botafogo começa a realmente incomodar aí nas cabeças. Mas por enquanto, galera, ano que vem é brigar para não cair, porque se o Botafogo pensar em Libertadores, ele cai no Brasileirão. Então acho que prefiro ele brigando no Brasileirão e passar um vexame na Libertadores mesmo, tá? Se você ainda acha que eu falei que o Botafogo vai ser campeão, boa sorte aí com os seus pensamentos e boa sorte aí depois para você poder pagar um psiquiatra, um psicólogo que você vai precisar, tá bom, meu filho? Então é isso. Tenta pelo menos absorver alguma coisa que eu falei pra você não ficar mal depois, achando que ainda somos o líder, né? Com uma cara de palhaço vestido. Você não sabe nem o que você tá falando. É questão de tempo. Próxima rodada, não tem jeito. Não tem como. Enfim. Obrigado a todos aí. Obrigado ao Flávio, Mazuco, John Texto, PR, Adriels, até o Tiquinho, né? Tá passando problemas aí de família que a gente não pode nem culpar o cara. Então, tirando essa parte aí dele também que é um muito de produção. Quando ele se machucou, ele não voltou a mesma coisa. Então, enfim. Tristeza, né? Mas esse é o Botafogo que a gente conhece. Pelo menos é o que eu conheço. Se você conhece um Botafogo diferente, vitorioso, tu me mostra, me prova aí depois, porque eu não conheço não. Vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Fui.